Abra sua Bíblia, nós vamos pregar a palavra, expor a palavra do Senhor. Atos, capítulo 2, nós vamos ler alguns versos deste capítulo. Atos, capítulo 2, nós vamos ler 3 versículos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do verso 42, na versão NVI, eu vou estar lendo, verso 42, 43 e 44. Diz o seguinte: Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Feche os seus olhos. Pai, nós rendemos graças a Ti, porque temos o privilégio de ter a Tua palavra em nossas mãos para poder estudá-la, ler, meditar, estudar, aprofundar, ó Deus, o nosso conhecimento na Tua palavra, e a Tua palavra é vida para nós. Que Teu Espírito Santo agora, Senhor, abra o nosso entendimento, o entendimento daqueles que nos ouvem, para compreender a Tua palavra, que este mesmo Espírito me capacite à exposição da mesma, e que nisto o Teu nome seja glorificado. Oramos em nome de Cristo Jesus para a Tua glória. Amém. Amém. Estamos dando sequência à série Uma Vida com Propósito. E poderíamos pensar, o que é uma vida com propósito? Iniciar perguntando, o que é uma vida com propósito? Uma vida com propósito deve ser uma vida com significado, com um objetivo, com um sentido, com um fim. Mas qual é o sentido da vida? Ou qual é o significado da vida? Muitos homens, ou os homens, a sociedade, buscam responder esta questão de diversas maneiras. Os filósofos, os sociólogos, os políticos, né? Aqueles que confiam na força bélica, vão ter uma resposta a respeito do sentido da vida. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, qual é o propósito da vida do homem? Esta questão, inclusive, já foi respondida primariamente no domingo passado, quando nós ouvimos a mensagem sobre a adoração. Você foi criado para viver em adoração. E a confissão de Westminster, ou o catecismo de Westminster, na sua primeira pergunta, diz o seguinte, é justamente esta pergunta: qual é o fim do homem? Ou qual o propósito da vida do homem, do sentido da vida do homem? E este mesmo catecismo responde o seguinte: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Glorificar a Deus, nós já aprendemos que é adorar ao Senhor, conforme nós ouvimos a mensagem ministrada no domingo passado. Mas o catecismo coloca um segundo fim. Além de glorificar a Deus, ele diz que nós também devemos gozá-lo para sempre. Sobre o primeiro fim, então, na semana passada nós ouvimos a mensagem sobre a adoração do discípulo a Cristo. Isto é glorificar a Deus. Quando nós aprendemos a viver adorando e glorificando o Senhor, em toda a nossa vida, em todos os atos das nossas vidas. Mas e o segundo fim? Gozá-lo para sempre. O que significa isso? Quando o escritor do catecismo quis
redigiu isso, o que ele quis dizer? Como podemos aplicar isto à nossa vida? Ou qual o caminho bíblico para gozar do Senhor para todo sempre? E eu penso que quem melhor define ou esclarece de uma maneira simplificada estes dois objetivos do Catecismo de Westminster, que representam o objetivo final da vida do homem, é o Dr. John Stott, no seu livro Discípulo Radical, quando ele simplifica essa definição ou a resposta do Catecismo, dizendo o seguinte: o fim do homem é amar a Deus e amar o seu próximo. Ele mesmo, Dr. John Stott, comentando a dificuldade que o homem possui, principalmente o homem contemporâneo, quando ele escreve este livro, O Discípulo Radical, foi o último livro escrito pelo Dr. John Stott. Ele mesmo fala que o homem contemporâneo tem uma dificuldade para entender o seu objetivo, para entender o objetivo da sua vida, e mais, para cumprir também o propósito da sua vida. E ele diz que este homem vive debaixo de 3 grandes problemas que o impede, que dificulta que ele cumpra este objetivo. Ou 3 grandes carências. Ele fala que o homem moderno vive sobre a carência do significado. Ele diz que a sociedade moderna nunca foi tão posta a credos, ideologias, religiões, e tantos meios para buscar o significado da vida. A sociedade se desenvolveu em busca da verdade absoluta, mas nos tempos modernos e pós-modernos, a sociedade relativizou isso e diz que não há mais verdade absoluta. E dizem que não existe uma única verdade. Daí vem o relativismo, e todas as pessoas, cada uma passou a ter a sua própria fé, a sua própria religião, e cada pessoa define o que é certo e o que é errado. Isto é carência de significado. O Dr. John Stott, neste livro, ainda diz que o homem vive uma carência de transcendência. O que é isso? As pessoas, nos nossos dias, elas estão atrás ou estão vivendo várias experiências. Elas buscam satisfazer o seu ego, o seu sentimento, mas não chegam a uma satisfação. Elas, portanto, vivem numa carência de transcendência, porque tudo que elas alcançam nessa vida nunca é suficiente. O homem trabalha, junta riquezas, pega aquela riqueza, faz uma viagem, adquire um bem, tem aquele bem na sua mão, ou faz uma grande viagem, adquire uma empresa e de repente ele está insatisfeito de novo e ele volta então a buscar mais recursos materiais para si, gasta aquilo ali, está insatisfeito e ele vive desta maneira, e os relacionamentos também vão ser relativizados ou tornam-se sem significado para o homem. E ele vai para um relacionamento, não está satisfeito, vai para um segundo relacionamento, não está satisfeito, vai para o terceiro, o quarto, o quinto e não está satisfeito. Por quê? Porque não há satisfação nas coisas materiais, porque eles vivem uma carência de transcendência. Eles nunca encontram um sentido, uma razão para a sua vida, para o fim da sua vida. Por quê? Porque há uma necessidade de transcendência. O Dr. John Stott também diz que o homem vive uma terceira carência de comunhão. Por mais que pareça que nós estamos tão próximos nos nossos dias, nunca nós estivemos tão distantes. Dentro dos nossos lares, estamos conversando com os nossos filhos, às vezes mais pela mídia social do que olhando nos olhos deles e conversando com eles. Eu
andava pelas ruas da cidade esta semana e vi um adesivo num carro, eu não vou me lembrar exatamente, talvez o Pedro e o Guilherme possam me ajudar, Helene, não tenha likes, tenha amigos, alguma coisa nesse sentido, né? Porque as pessoas hoje têm seguidores virtuais, 300, 400, 1000 seguidores virtuais, mas não tem um amigo, uma amiga que sente com essa pessoa para tomar um café e ter uma conversa sincera e uma comunhão profunda. Parece que estamos tão próximos, mas estamos tão distantes uns dos outros. E a prova disso é que há cada dia mais problemas de pessoas com ansiedade e depressão causados por causa da solidão. No meio de milhares de seguidores no Twitter, no Instagram, no Facebook, nas mídias sociais, as pessoas estão sozinhas e com problemas de saúde porque estão vivendo na solidão. Então o Dr. John Stott, ele resume que o homem vive essas 3 carências, carência de significado, porque ele não sabe no que crer, carência de transcendência, porque ele não sabe por que viver, e carência de comunhão, porque ele não sabe com quem viver. Penso que o amor a Deus, ou glorificá-lo, que é o primeiro objetivo, segundo a definição do Catecismo de Westminster, que responde qual é o fim do homem, lembrando que o Catecismo diz que o fim do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então, o amor a Deus responde às 2 primeiras carências, ou a adoração. Por quê? Porque vai nos dar alguém que é o nosso referencial, que é o Senhor, o Deus. E vai responder também a 2ª carência, que é a carência da transcendência. Por que nós devemos viver? Nós devemos viver para glorificar a Deus. Essa carência da comunhão, que é a 3ª maior necessidade, talvez ela possa ser suprimida, e nós vamos ver que na realidade ela é suprimida por causa do amor ao próximo, ou gozar da comunhão com os nossos irmãos, conforme nós vamos aprender e meditar aqui nesta noite. A igreja primitiva parece que entendeu esse objetivo, ainda que não existisse o Catecismo de Westminster, quando a igreja primitiva começou, mas parece que eles entenderam isso, e nós lemos aqui em Atos 2, do verso 42 ao 44, que diz que havia uma comunhão entre a igreja, e a igreja vivia um próximo ao outro, vivendo, cuidando um do outro e adorando a Deus. Parece que eles se importavam muito com essa questão de um cuidar do outro, ou da comunhão. E isso nos leva a definir a palavra comunhão, que no grego, no original, aqui no Novo Testamento, é koinonia, que significa compartilhamento de algo em comum, que vem da raiz lá no grego, koinos, que significa comum. Assim como a palavra comunhão no português tem a mesma raiz. A raiz da palavra comunhão é a palavra o quê? Comum, como um. Então, seja no grego, seja no português, a origem desta palavra, ou o sentido dessa palavra é o quê? É compartilhar as coisas comuns com os outros, ou compartilhamento de algo comum. Mas afinal, o que define a comunhão na igreja? Seria apenas os interesses pessoais de cada um? Seria somente as atividades entre os irmãos? Como nós vamos ter, por exemplo, uma atividade lá na minha casa, e aí os varões estão convocados e convidados para estarem lá no dia 21. Será que comunhão é só fazer um churrasco? Será que comunhão é só jogar uma partida de futebol juntos? Será que comunhão é só participar de um lanche comum juntos? Será que comunhão está limitada apenas aos sentimentos comuns,
quando nós estamos em um culto e aí, como nós dizemos, o fogo cai e todo mundo se alegra e há um sentimento de regozijo, de alegria no espírito. Às vezes é realmente alegria no espírito, mas às vezes é também só o sentimento humano. Será que comunhão se limita também só a esses sentimentos espirituais comuns na igreja? O agradável momento do culto, da convivência entre os irmãos? O pastor Rick Warren, em seu livro Uma Vida com Propósito, definindo comunhão, ele diz o seguinte: comunhão é muito mais do que apenas aparecer nos cultos. Significa experimentar a vida juntos. Veja bem, experimentar a vida juntos. Isto inclui, presta atenção, amar de modo altruísta, compartilhar as transparências, servir nas necessidades práticas e consolar solidariamente. Mas quais são os fundamentos bíblicos para a comunhão cristã? E em primeiro lugar, queridos, eu queria destacar para você que a comunhão cristã baseia-se na confissão da verdade. E aí eu queria que nós fôssemos lá para a primeira carta de João, no capítulo 1, abra sua Bíblia aí, a primeira carta de João, capítulo 1, vamos ler o que João escreve do verso 1 ao verso 4. A comunhão cristã baseia-se na confissão da verdade. Este é o primeiro princípio bíblico da comunhão cristã. João escreve o seguinte: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos. E proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham o quê? Comunhão conosco. Nossa, o quê? Comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Observe o que João diz. Ele diz o seguinte, que para nós termos comunhão uns com os outros, nós primeiro devemos ter comunhão com o Pai. Então, quando o Catecismo de Westminster diz lá que o propósito da vida do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, e que o Dr. John Stott resumiu e simplificou isso dizendo que o propósito da vida do homem é amar a Deus e amar ao seu próximo, significa que amar ao próximo só é possível se nós amarmos a Deus. Que nós só poderemos ter comunhão cristã entre os irmãos na igreja se nós tivermos comunhão com o Pai. Ele diz aqui no verso 1 que aquele que era desde o princípio, ele está falando de Jesus. O que nós ouvimos e vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto nós proclamamos a respeito da palavra da vida. João está dizendo o seguinte, olha, o Evangelho, o Cristo que nós transmitimos para vocês, nós não só vimos, nós não só ouvimos, mas nós apalpamos com as nossas mãos. E porque nós tivemos comunhão com Ele, agora nós podemos transmitir esta palavra para vocês, e esta palavra vai trazer comunhão entre nós.
Então, para que nós possamos ter comunhão uns com os outros, é necessário que nós tenhamos comunhão com o Pai. Não dá para eu me aproximar de um irmão, de uma irmã, os irmãos com homens e mulheres com mulheres, e buscar ter uma relação cristã, comunhão cristã, se eu não estiver, ou se ele também não estiver, se essas partes não estiverem em comunhão com Deus. Por quê? Porque quando nós nos aproximarmos um dos outros para estabelecer um relacionamento cristão, nós precisamos conversar, nós precisamos falar, e se eu não tenho comunhão com Deus, eu não vou falar de Deus, eu vou falar da política, eu vou falar do futebol, eu vou falar da crise econômica, eu vou falar dos imigrantes venezuelanos, eu vou falar da crise no Oriente Médio, mas não vou falar de Deus, do Criador, daquele que é a vida e que é a razão da vida. Então nós precisamos buscar ter comunhão com o Pai, para que a gente possa ter comunhão com o irmão. Uma outra coisa que nós vemos aqui que é necessário para estabelecermos a comunhão, é o fato de que nós precisamos confessar este Deus que nós servimos em todos os lugares, mostrando que nós seguimos e carregamos a bandeira do Evangelho no nosso coração. João está falando assim, olha, daquilo que eu vi, eu ouvi, daquilo que eu vivi, daquilo que eu apalpei, do Cristo vivo, ressurreto, do Filho de Deus, é dele que eu estou falando para vocês. Ele está falando disso com alegria, com profundidade do seu coração. Por quê? Porque ele viveu isso. E quando nós estamos em comunhão com Deus, nosso coração está cheio da presença do Espírito Santo de Deus, e nós falamos de Deus aos nossos amigos, aos nossos colegas, aos nossos familiares, aos nossos irmãos em Cristo. Então precisamos confessar a este Cristo em todos os lugares. E é isso que João diz, o que nós ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos com a nossa mente e os nossos olhos, o que as nossas mãos pegaram, é isso que nós estamos falando. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos. Atos 1:8, ao receber poder do Espírito Santo para ser o quê? Testemunha. E João está testemunhando de Cristo, e proclamou, falou, anunciou. Proclamar é isso. Nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Então, nós só teremos comunhão uns com os outros se nós tivermos comunhão com Deus. A comunhão horizontal, queridos, depende da comunhão o quê? Vertical. Depende da verdade absoluta de Deus. A comunhão cristã se baseia na confissão da verdade, porque ela depende da verdade absoluta de Deus. A primeira carência que o Dr. John Stott enumera no seu livro é a carência do significado. No que eu vou crer? Eu vou crer no partido político, eu vou crer na filosofia, eu vou crer na sociologia. É isto que o mundo está crendo. E quando as filosofias, os modelos dos sociólogos, as propostas políticas falem, as pessoas ficam o quê? Decepcionadas. Mas quando nós cremos na verdade absoluta a respeito de Deus, e do Deus que é a própria verdade, porque Jesus Cristo disse que eu sou o caminho, a verdade e o quê? E a vida. Quando nós cremos nessa verdade absoluta, nós respondemos, nós temos a segurança de que essa carência nossa está o quê? Satisfeita. Eu creio em Deus, que Deus é imutável, Ele é infalível, e passará todas as coisas, mas a palavra do Senhor não o quê? Não passará. Então, a comunhão se baseia na confissão dessa verdade. E é isso que João faz, porque ele diz o seguinte: o que eu ouvi, o que eu vi, o que eu contemplei com a minha mente, os ensinamentos, o que eu peguei
nisto eu me firmo e nisto eu me propago, nisto eu falo para vocês, para que nós tenhamos o quê? Comunhão. No verso 3, ele diz o seguinte: proclamamos o que nós lhes proclamamos, o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham o quê? Comunhão conosco. Então, o primeiro fundamento da comunhão cristã é a confissão da verdade. E vivemos num tempo de total relativismo da verdade, das doutrinas. E por isso é tão importante nós estudarmos as doutrinas cristãs. Por isso é tão importante nós estudarmos sobre as Escrituras, sobre Deus, sobre o homem, sobre o Cristo, sobre a redenção, sobre as últimas coisas. Por isso é importante estudar as doutrinas bíblicas. Vejam no verso 42 de Atos, que nós lemos, diz lá que os apóstolos, os discípulos, perseveraram no quê? Na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Vejam que a doutrina vem antes da comunhão. Então a comunhão ela vai ser estabelecida com base no quê? Na doutrina dos apóstolos, ou da doutrina da igreja cristã. Por isso então a comunhão se baseia na confissão das verdades. Que verdade? A verdade de quem é o Deus? Quem é Deus? Deus é o Criador de todas as coisas, Ele é soberano, Ele é Senhor, Ele é onipotente, onisciente, o Criador de todas as coisas. Na verdade, sobre o homem, quem é o homem? O homem é um ser criado por Deus que caiu, é pecador e precisa da graça e da salvação de Cristo Jesus para a remissão da sua vida. Essas doutrinas. Em segundo lugar, queridos, a comunhão cristã se fundamenta no testemunho de santidade. Olha lá João, vamos ler João, 1 João, capítulo 1, versos 5 a 7. Olha o que o texto diz. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. A comunhão cristã se fundamenta no testemunho da santidade de Deus. Nos versos 5, nós lemos o seguinte: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Então, se a igreja é a família de Deus, e os membros desta igreja são filhos de Deus, os filhos devem se parecer com quem? Com o Pai. E se Deus é santo, é luz, os filhos também devem o quê? Buscar andar na luz. Esta é a lógica, este é o raciocínio de João, é isso que ele está desenvolvendo aí. É fácil dizer que é filho de Deus, na verdade? Quando nós conversamos com as pessoas aí, os nossos colegas de trabalho, na escola, na faculdade, nossa família, todo mundo vai dizer que é o quê? Filho de Deus. Mas como nós podemos evidenciar se uma pessoa é filho de Deus? Vamos olhar as suas obras. Vamos olhar o que essa pessoa faz. Será que o que essa pessoa faz se parece com o que o pai dela faz ou fez? Então, é pelas obras ou pelo fruto da vida dessa pessoa é que nós poderemos identificar se verdadeiramente essa pessoa é filha de Deus ou não. É pelo fruto da nossa vida que nós podemos avaliar se verdadeiramente nós somos filhos de Deus. Fazer parte da igreja é uma responsabilidade muito grande. Por quê? Porque ser parte da igreja
é ser filho de Deus, e o filho deve ser parecido com o Pai. E João está dizendo, esta mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês, Deus é luz. E então ele prossegue os versos 6 e 7, e ele diz o seguinte: se afirmarmos então que temos comunhão com ele, mas andarmos nas trevas, mentimos. E não praticamos o quê? A verdade. Se porém andamos na luz, como ele está na luz, temos o quê? Comunhão uns com os outros. Olha que interessante que ele fala assim, olha, se nós andamos na luz, né? E como ele está na luz, nós temos comunhão com o irmão, uns com os outros. Talvez um raciocínio lógico seria dizer assim, olha, se nós andarmos na luz, como Deus está na luz, nós temos comunhão com Deus. Mas ele fala assim, não, nós temos comunhão uns com os outros. Por quê? Porque ao andar na luz, como o Pai está na luz, nós estamos refletindo a luz de Deus, a imagem de Deus nas nossas vidas. E se você faz isso, o seu irmão faz isso, a sua irmã faz aquilo, todos nós estamos fazendo a mesma coisa, refletindo a glória de Deus, e nós temos também o quê? A comunhão horizontal estabelecida. Então a comunhão cristã se fundamenta, em segundo lugar, no testemunho dessa santidade. Porque o Pai é santo, eu também busco a santidade para as nossas vidas. No meu relacionamento conjugal, no meu relacionamento social, no meu relacionamento profissional, na academia, na escola. O meu objetivo é o quê? Resplandecer a glória de Deus. Refletir a luz de Deus. E isso deve se refletir no trato como eu trato o meu filho, como eu trato o meu cônjuge, como tratamos a nossa aparência, como tratamos os nossos negócios, como nós fazemos os nossos negócios. Se tudo isso está refletindo a glória de Deus, nós somos filhos de Deus e temos comunhão uns com os outros. Olha o verso 47 do capítulo 2 de Atos, quando nós lemos lá o seguinte: caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de se salvar, ou que se haviam de salvar. Por causa do testemunho daquela igreja, da forma como aquela igreja vivia, eles caíram na graça do povo, e as pessoas viram a luz de Deus refletida na vida daqueles discípulos de Cristo, lá em Atos, capítulo 2, e eles iam se convertendo, entregando as suas vidas ao Senhor, porque eles viam a glória de Deus sendo refletida na vida daqueles discípulos. Então a comunhão cristã se baseia na confissão da verdade, em primeiro lugar, se baseia na santidade, no testemunho da santidade, e a confissão cristã, a comunhão cristã, melhor dizendo, se baseia no amor, em terceiro lugar. Pega o texto de 1 João, capítulo 4, abra sua Bíblia aí, capítulo 4, leia os versos, nós vamos ler os versos 7, 8 e o verso 11. Olha o que João escreve: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O verso 11: amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Aqui nós lemos: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Amado, visto que assim Deus nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Parece que a igreja de Atos também já sabia isso e vivia isso, não é verdade? Por quê? Porque eles estavam vivendo o Evangelho, eles estavam vivendo aquilo que Cristo havia ensinado para eles. Quando nós lemos lá em Atos capítulo 2, verso 42, que nós já lemos, diz que o seguinte: ele se dedicava ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Aí depois complementa: ao partir do pão e às orações.
Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. No verso 44 vai dizer isso. O verso 45 vai dizer assim, que eles vendiam as suas propriedades e bens e distribuíam a cada um conforme o quê? A sua necessidade, porque eles entenderam o que era o amor de Deus. O verso 46 vai dizer que eles se reuniam todo dia no pátio do templo e partiam o pão em suas casas e participavam das refeições, porque eles entenderam o amor de Deus derramado por suas vidas na pessoa de Jesus Cristo. Vemos que o nível de comunhão de uma igreja pode ser medido ou observado pela forma como essa igreja trata um ao outro. Pela forma de observar como essa igreja se relaciona uns com os outros, internamente, e também a relação externa dessa igreja com a própria sociedade. Enquanto nós estamos vendo em Atos os discípulos se reunidos de casa em casa, partilhando tudo que eles tinham em comum, isso é caracterizado, isso é definido como comunhão, lá em Atos 2,42. E nós olhamos para as nossas vidas, como nós estamos vivendo? Qual é o nosso modelo e estilo de vida? Talvez a gente esteja vivendo mais como o mundo diz, né? O mundo diz aí, cada um cuide da sua própria vida. Mas Jesus Cristo veio e disse o seguinte: cuide do seu próximo. Ame o seu próximo. O objetivo da vida do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Ou como o Dr. John Stott diz, é o que? Amar a Deus e amar o quê? O seu próximo. E a comunhão, ela é baseada no amor, porque é o amor que vai nos constranger e vai nos conduzir a ter tais atitudes. Atitudes de amor, de cuidado com o próximo, até mesmo com o inimigo. Jesus fala assim, ore pelo seu inimigo. Mas o que significa amar o próximo? Como podemos evidenciar isso na vida cristã? Poderíamos citar aqui várias definições ou várias evidências disso. Mas eu queria só lembrar para nós alguns daqueles mandamentos bíblicos que têm a ver com esta relação de amar uns aos outros, para nos ajudar a definir o que é amar o próximo e como evidenciar isso nas nossas vidas. Preste atenção, eu vou ler alguns destes mandamentos. Amai-vos uns aos outros, acolhei-vos uns aos outros, saudai-vos uns aos outros, tende igual cuidado uns pelos outros, sujeitai-vos uns aos outros, suportai-vos uns aos outros, confessai os vossos pecados uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, não vos julgueis uns aos outros, não faleis mal uns dos outros, não vos queixeis uns dos outros, não provoqueis uns aos outros, não tenhais inveja uns dos outros, não mintais uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, instruí-vos uns aos outros, exortai-vos uns aos outros, admoestai-vos uns aos outros, sede servos uns dos outros, levai as cargas uns dos outros, sede benignos uns
para com os outros. Orai uns pelos outros. Talvez essa lista te ajude, me ajude, nos ajude a entender o que significa amar o próximo. Ela não é exaustiva, mas nos dá um norte nesta noite. E aí, eu queria concluir e pedir já para o pessoal do louvor vir à frente, dizendo o seguinte: quando olhamos essa lista que eu citei, que nos ensina o que é amar o próximo, fica evidente o motivo por que comunhão de verdade é tão raro nos nossos dias. Ainda no seio da igreja. Por que a comunhão verdadeira é tão rara? Ter comunhão significa desistir de nosso individualismo e independência, para nos tornarmos interdependentes. Os benefícios de compartilhar a vida uns com os outros são plenamente compensadores e nos preparam para o céu. Porque quando nós olhamos para o que Apocalipse nos apresenta, uma terra redimida, uma terra restaurada, nós vemos que este cenário, este espírito, será a realidade daquele novo ambiente. O lugar aonde nós viveremos plenamente toda a intensidade da presença de Deus, da verdade de Deus, da sua santidade e do seu amor. Como que nós podemos então viver em comunhão? Fundamentando a nossa vida na verdade, na doutrina da palavra. Fundamentando a nossa vida na santidade de Deus, mas que deve também ser experimentada por nós. E fundamentando a nossa vida em amor.